Revisão da vida toda no STF. Após a decisão das ADIs, que ainda teremos que verificar o impacto no tema 1102, até onde vai essa decisão, qual o alcance dos seus efeitos, quais as medidas a serem tomadas a partir de agora, os aposentados estão se perguntando: professor Nakamura, se for para ficar com esse lenga-lenga, se for para ficar com esse blá blá blá, se for para ficar com essa demora dos ministros do STF, eu prefiro receber as minhas contribuições de volta. Será que isso é possível? É isso que a gente vai falar. Devolução das contribuições anteriores a 1994. O raciocínio é até simples. Ora, se não vão incluir essas contribuições no cálculo do valor do seu benefício e, tendo em vista que essas contribuições podem ser comprovadas documentalmente, ou seja, a gente não está tirando aqui da cabeça, a gente não está tirando da cartola, eu acho que eu contribuí bem. Não. A gente consegue puxar exatamente quais contribuições você realizou ao longo da sua vida, a gente consegue verificar os valores e a gente consegue fazer esses cálculos a valor presente, com a correção monetária e, corrigindo a inflação. Então, o aposentado começa a se perguntar: tá, se for para ficar essa demora toda, será que eu posso receber as minhas contribuições de volta? Tem gente que acha que isso já resolveria. Até porque, se for para ficar demorando, se for para ficar negando direito, trata um aposentado de uma forma, o outro aposentado que está na mesma situação jurídica é tratado de outra forma. Então, essa devolução dos valores passa a ser um pedido dos aposentados. Não estou falando que isso está sendo pedido no processo, não estou falando que isso necessariamente vai acontecer. Eu estou, primeiro, trazendo esse clamor dos aposentados. Eu acho que é a nossa ferramenta aqui de mídia, A gente consegue trazer esse ponto de vista dos aposentados para pelo menos o INSS, os nossos governantes ficarem sabendo disso. E eu acho que esse raciocínio, ele faz sentido. Porque, se você não vai aproveitar as minhas contribuições anteriores no 94, então me devolve esse dinheiro. Tá, é um raciocínio que faz sentido. Segundo ponto, é possível, a gente tem como puxar essas contribuições? Tem, já mostrei para vocês, seja com o extrato previdenciário QNIS, que você consegue até baixar no próprio sistema do meu INSS, com a mesma senha do .gov.br, seja com carteira de trabalho, com contra-cheques ou olerites. Eu perdi minha carteira de trabalho. Você sabia que você consegue obter uma cópia digital da sua carteira de trabalho? Tem um aplicativo chamado Carteira de Trabalho Digital e com a mesma senha do .gov.br você consegue puxar lá. Nem sempre essa carteira digital vai estar batendo com a realidade. Mas, para quem às vezes perdeu numa enchente, numa mudança e já não tem mais a carteira física, pode ser uma saída. A briga aqui é pela revisão da vida toda ser aplicada para todo mundo que tiver direito. A gente não pode perder o foco. Só que eu tô lendo os comentários, eu tô vendo esse clamor dos aposentados, eu tô vendo que essa insatisfação com o STF, com o INSS, está gerando essa outra corrente de pedido. Eu acho que poderia ser uma saída. Se tem como comprovar, tem como calcular, tem como chegar a esse valor, eu acho que passa a ser um pedido juridicamente possível. Não estou falando que isso está no processo, não existe ainda nenhum pedido oficial nesse sentido, tá, pessoal? Eu estou comentando porque vocês estão perguntando. Se o STF está tratando, olha, quem já recebeu, tudo bem, não vai devolver, e tá show de bola, parabéns, que bom, que teve gente que recebeu. O problema é que teve muita gente que não recebeu. Então, se o STF está tratando
dois aposentados que estão na mesma situação jurídica de formas distintas, isso já não autorizaria o recebimento dessas pessoas também, que não receberam? Porque olha, se o STF está confirmando, não, realmente, né? Até 21 de março nós tínhamos um posicionamento, então esse recebimento foi de boa fé, esse recebimento foi de acordo com a jurisprudência até então. Então, me parece que o STF já tá concordando, né? Pelo menos nesses períodos, pelo menos para quem já tinha dado entrada na ação. E se não for para colocar esse dinheiro no bolso do aposentado, que o aposentado já não aguenta mais esperar, então que façam a devolução dos valores. Os próximos passos serão determinantes para a gente ver a extensão do dano dessa decisão, se realmente ela vai ser aplicada de forma retroativa. Será que essa resposta a gente vai ter só no tema 1102? Era por isso que eu defendia tanto o destaque, o julgamento presencial. Porque olha o tanto de dúvida que ficou no ar. E isso que eu tô falando, isso que eu ainda trabalho na área, eu sou advogado, eu leio a decisão e entendo que sim, o STF está negando esse direito, ele está aplicando uma força cogente, né? Ele está colocando ali uma força de aplicação obrigatória da norma. Eu entendi isso, gente. Eu entendi, ministros. O que eu não entendi é que ficou garantido o direito de quem já recebeu e não precisa devolver, tudo bem. Mas isso já não está autorizando também essas outras pessoas que não receberam? Porque elas estavam na mesma situação. É que por algum infortúnio da vida, às vezes o sorteio da vara delas, né, caiu em uma vara que o juiz ou estava muito atribulado de serviço, ou tinha um posicionamento de querer esperar trânsito em julgado, que não precisaria. E eu quero também trazer outro ponto, né? Quando é para aplicar uma decisão a favor do INSS, aí não precisa esperar publicação do acórdão e não precisa esperar trânsito em julgado. Mas, ano passado, 2023, até a suspensão lá em agosto, ocorrida pelo ministro, decidida, né, pelo ministro Alexandre de Moraes, nós tivemos então, dezembro de 2022, a decisão, depois publicação da ata de julgamento, a publicação do acórdão somente em abril. Então perceba bem que teve um intervalo muito curto entre a publicação do acórdão em abril e a suspensão nacional dos processos em agosto. Cerca aí de 2-3 meses. Foi um período muito curto e a maioria das tutelas de evidência que foram concedidas nesse período. Algumas foram já comecinho de 2023, porque tinha juiz que aplicava o entendimento do STF. Para quem não sabe, o STF e o STJ já decidiram que você não precisa esperar publicação de acórdão e nem trânsito em julgado para aplicar uma decisão que teve repercussão geral, como foi o caso do tema 1102. Então, esse ponto também o pessoal não percebeu. Quando é para aplicar a favor do INSS, aí a aplicação imediata das ADIs. Aí não precisa esperar a publicação de acórdão, não precisa esperar trânsito em julgado, não precisa esperar nada, quando é a favor do INSS. Aí quando foi, ano passado, a favor do aposentado, aí tinha juiz que queria esperar a publicação do acórdão. E entre dezembro de 2022 e abril de 2023, né, entre a decisão no plenário físico, entre publicação de acórdão, foram aí 4-5 meses. 5 meses que o aposentado que caiu naquela vara do juiz que esperava publicação de acórdão para poder dar uma sentença, para proferir uma tutela de evidência, esse aposentado acaba sendo prejudicado, porque ele fica com um tempo ainda mais curto para conseguir obter o direito. Então realmente, pessoal,
Tá vendo como tá incerto, como tá difícil a situação, né? De um lado, nós temos uma pequena parcela de aposentados tendo seu direito resguardado, pelo menos para não devolver. Nossa, que benesse dos ministros, né? Olha só. Mas e os aposentados que não receberam? Que tinham entrado com processo, que tinham procurado seus direitos? Eles estão nessa situação também, pessoal. Eu acho que o plenário físico permitiria a discussão dessas questões. Acho não, tenho certeza. Permitiria já verificar a questão de modulação de efeitos, permitiria verificar a questão também de aplicação retroativa ou não, até mesmo questão de atrasados. Mas eu vou mudar esse verbo. Permitiria não, permitirá. Porque até então, nós ainda temos o plenário físico do tema 1102, pessoal. E aí, você já vê que nem tudo está perdido, aparentemente, né? Nem tudo acabou, só que tem muita incerteza. E esse é o problema. Aqui no tema 1102, ó, eu tô até abrindo, como eu tô no celular, não vou conseguir mostrar aí na tela para vocês, tá? Eu tenho um outro celular aqui com o site do STF aberto. E no tema 1102, ó, ainda não há, ó, a última movimentação ainda é aquela, né, juntando uma petição, juntando a procuração dos outros advogados. Ou seja, no tema 1102 ainda está constando a mesma tese que foi decidida dia 1º de dezembro de 2022. Então, no tema 1102, no site do STF ainda está constando a mesma tese que foi decidida, permitindo a escolha da regra caso lhe seja mais favorável. É difícil até de explicar, né, pessoal? Quanta incerteza, tudo por causa de um plenário virtual. Eu acredito que o plenário físico do tema 1102 vai resolver essas questões. Só que até lá, a gente vive também nessa incerteza. Até lá o aposentado também já não sabe se espera ou não espera, se briga realmente pela devolução desses valores, sem contar um projeto de lei que vai permitir os aposentados a incluir esses valores, né? Só que aí que tá. A partir de quando? Eu vou trazer mais informações sobre esse projeto de lei, os andamentos, tá certo, pessoal? Então, eu faço esses conteúdos, muitos eu pego já do que acontece no STF e trago para vocês, mas conteúdos como o de hoje, esse conteúdo de hoje foi possível graças à sua participação nos comentários. Então, pode ver, eu leio os comentários, vejo as suas dúvidas. E se for para brigar, sem perder o foco, revisão da vida toda é o foco principal, mas se for para brigar também, caso não seja possível a revisão da vida toda, se for para brigar pela devolução desses valores, a gente vai brigar também. Se for, então, mantém lá o valor do seu benefício. Se der tudo errado na revisão da vida toda, mantém o valor do seu benefício. Mas que façam a correção monetária, façam os cálculos e devolvam todas as contribuições anteriores ao 94. Porque aí você que contribuiu sobre 2, 5, 10, 20 salários, você vai ter direito, pelo menos, a pegar de volta essas contribuições de forma atualizada, a valor presente, né, com o dinheiro de hoje, e aí gastar como você bem entender. Eu vou continuar trazendo informações. Sempre que vocês tiverem dúvidas, podem perguntar. E que Deus te abençoe. E até a próxima.